Muito obrigada, Pai, por estarmos na tua santa casa. Obrigada por termos escolhido estar em tua presença ao invés de qualquer lugar desse mundo. Te pedimos que o Senhor venha estar com esta igreja, que possamos sempre fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 8 de junho de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Eine. Para glorificar o nome do nosso Deus, ouviremos uma mensagem musical com o grupo Doce do Fogo. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Eine, Fortaleza, Ceará, Brasil, 8 de junho de 2024. Voltaremos logo após a canção, pois a mesma gera direitos autorais. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Eine, Fortaleza, Ceará, Brasil. Tivemos aí uma linda canção, um lindo louvor, interpretado por esse belíssimo coral aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Eine, que infelizmente não foi possível gravar em virtude do mesmo gerar direitos autorais. Esse é o grande cantor e compositor Milton Nascimento, que se encontra hoje aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Eine. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Eine, Fortaleza, Ceará, Brasil, 8 de junho de 2024. Essa é a professora Andresa. Agora vamos ouvir o trabalho realizado aqui com a criançada. Guarda tudo na hora. Então, a nossa historinha de hoje, a tia vai fazer uma pergunta. Quem já andou a cavalo? Vocês gostaram? Quem já andou de camelo? Ninguém. Quem já andou de elefante? Eu quero! É? Pronto. Olha, antigamente não existia ônibus, né? Avião, carro, moto, né? Isso. Aí o meio de transporte era apenas o quê? Cavalo, camelo, né? Elefante, jumentinho, né? Então, isso, esses eram os meios de transporte que ajudavam a levar as pessoas de uma cidade para outra, certo? Então, vamos lá. A história de hoje nós vamos contar sobre um rei. O nome dele era o rei Balaque. Era o rei dos Edomitas, certo? E Balaque, ele tinha muito animal, ele era um rei rico, né? Ele tinha muitos animais, ele tinha muitos súditos, ele tinha muitos servos, certo? Olha aqui, ó, quanto de animais. Olha aí, a tia vai mostrar
os animais, alguns dos animais. Olha que cavalo bonito, né? E olha, ele também tinha muito bois, né? Era vaca, carneirinho, ovelha, né? E mais outros animais que a tia não trouxe, certo? Aí um certo dia, Balaque mandou alguns homens dele, né, até a casa de Balaão. Você sabe quem era Balaão? Diga. Era um profeta, né? Vamos até a casa de... Já se perdeu aqui. Até a casa de Balaão. Era uma grande viagem que o rei queria que era uma grande viagem, né? E o rei queria que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Olha aí o que esse rei queria. Mas por que será que Balaque queria que o povo de Deus fosse amaldiçoado? Desculpa. É Balaque, sim. Não é o rei. Ele queria que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Entendeu? Por que será que ele queria? Porque o que vocês acham que Balaque queria que o povo de Deus fosse amaldiçoado? Porque o povo de Deus eram os israelitas, eles eram o povo que ganhava todas as guerras. Todos aqueles povos ganhavam a guerra, porque eles botavam Deus em primeiro lugar. Eles obedeciam ao Senhor, e isso deixou Balaque com raiva, certo? Aí Balaque, ele estava, eu me perco aqui, gente, então, cadê meu pai? Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil. Queria que Balaão fosse, né, amaldiçoar esse povo, né? Porém, ele enviou muitos líderes, e esses líderes queriam levar muito dinheiro, né, para fazer essa viagem. Então Balaão, ele ficou muito tentado quando ele viu esse dinheiro. Balaão cresceu os olhos, Balaão queria ganhar esse dinheiro. Aí ele foi perguntar a Deus se ele poderia ir. Mas Deus disse a Balaão: não é para você ir. Mas Balaão ficou insistindo com Deus. Ele queria, porque queria ir essa viagem, por causa do dinheiro, que ele ficou com vontade de ganhar o dinheiro, né? Aí, como ele ficou insistindo, Deus disse, vá. Mas ele, Jesus, vá. Aí vocês sabiam, assim, Balaão sabia que aquilo era errado, né? Quando alguém convida vocês para fazer alguma coisa errada, o que é que vocês devem dizer? Não. Foi exatamente o que Deus disse para Balaão. Não vá, né? Não vá amaldiçoar o povo, que é um povo santo, é o meu povo, um povo israelita. Mas Balaão ficou insistindo. Então Deus disse assim: já que você está insistindo tanto, vá. Vá, Balaão. Mas você, quando chegar lá, você só vai falar o que eu mandar. Vocês entenderam? Deus disse a Balaão. Então Balaão pegou uma jumentinha. E aqui tem uma jumentinha, um cavalo. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil, 8 de junho de 2024. Aí Balaão pegou a jumentinha dele, o cavalinho. Sábado pela manhã. E foi pelo caminho, né? Pela estrada. A jumenta, ela viu um anjo. Olha aí o anjo. Vocês querem ver? Olha o anjo da jumenta. Bonito, né? Certo? Todo mundo já viu? Esse anjo era um anjo do Senhor. Ele apareceu para a jumenta, certo?
E a jumenta, quando ela viu o anjo, ela saiu do caminho. E o anjo apareceu novamente para a jumenta. Quando ele apareceu pela segunda vez para a jumenta, ela ficou nervosa. Ela ficou se batendo e pisou nos pés de Balaão, certo? E ali o anjo apareceu outra vez para a jumenta. Quando ele apareceu pela terceira vez, ela ficou parada, né? Ela ficou, a jumenta ficou ali. A jumenta empancou, nem ia para frente, nem ia para trás. Ficou ali assustada, ficou parada. Aí sabe o que foi que aconteceu? Balaão, ele fez algo terrível, muito feio. Sabe o que foi que ele fez? Ele bateu na jumenta 3 vezes, com muita ira, com muita força, porque ele queria que ela fosse no caminho, né, caminhando com ele, e a jumenta não foi. Mas você sabe por que a jumenta não foi? Porque ela viu o anjo e Balaão não estava vendo o anjo. Aí nessa hora que ele bateu na jumenta 3 vezes, porém Deus abriu a boca da jumenta e ela falou. A jumenta falou através do poder de Deus. Aí você sabe o que foi que a jumenta disse para Balaão? Você sabe? O que foi que eu fiz com você? Por que você está me batendo? Se eu sou a jumenta que te leva de uma cidade para outra, se eu sou o teu transporte e você vem fazer isso comigo? Aí nesse momento, né? Nesse momento, os olhos dele se abriram e ele viu o anjo do Senhor com a espada na mão. Aí, nesse momento, ele percebeu que a jumenta estava fazendo tudo aquilo para salvar ele. Né? Aí o anjo permitiu que eles fossem a viagem, né? Que eles fossem o caminho deles, que eles seguissem a viagem deles até os israelitas. Porém, quando o Balaão chegou lá, o que vocês acham que Balaão fez? Vocês acham que Balaão obedeceu a Deus ou ele obedeceu ao rei? Obedeceu a Deus. Muito bem, Balaão obedeceu a Deus. Balaão colocou Deus em primeiro lugar da vida dele. Às vezes nós, para obedecermos a Deus, nós temos que dizer não a alguém, né? Então foi o que Balaão fez. Ele disse não ao rei e sim a Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, não é mesmo? Então, hoje o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o exemplo de Balaão e colocar a nossa vida nas mãos de Deus, né? E sempre Deus está em primeiro lugar na nossa vida, né? O que foi que vocês aprenderam hoje com a lição? Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em nosso primeiro lugar na nossa vida. Muito bem, né? Você tem que fazer o quê hoje? Você aprendeu o quê hoje? Nós temos que fazer o quê? É? Vai. Que a gente não deve obedecer aos outros, mas sim a Deus. Muito bem. Você também, né? Obedecer a Deus. Diga, temos que obedecer a Deus. Muito bem. Então, vocês gostaram hoje da lição? Sim! Muito bem. A tia estava um pouco nervosa, mas deu certo, não foi? Pois agora nós vamos orar, agradecer a Deus. Quem quer orar? Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Brasil, 8 de junho de 2024. Querido Santo Pai, Esse é o Davi. obrigado porque aqui está mais na sua casa. Faça que a gente aprenda mais sobre o Senhor, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, valeu Jesus. Cada
Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil, 8 de junho de 2024. Hoje nós estamos em um dia Esse especial. é o pastor Galberini, não nesse somente dia porque 8 é o de junho sábado de do Senhor, 2024, mas um dia aqui na especial Igreja porque hoje Adventista nós do iremos Sétimo Dia do participar de bairro uma Álvaro linda N. cerimônia que o próprio Senhor Jesus deixou escrito em sua palavra que nós precisamos realizar essa cerimônia frequentemente até que Ele volte. Mas antes de nós participarmos dessa cerimônia, nós temos algumas cerimônias na Igreja Adventista para que o andamento do procedimento da igreja aconteça a contento. Então, antes desse momento de meditação, antecedendo ao lava-pés, nós teremos também uma cerimônia de ordenação. Aqueles que não sabem, os nossos amigos visitantes, na Igreja Adventista nós temos igrejas consideradas igrejas organizadas que passam por um processo, todo um processo até chegar à sua organização, e nós temos os nossos grupos em formação. Aqui no distrito do Ellery nós temos 4 igrejas organizadas. Essas igrejas organizadas, elas ao passar por alguns estágios, ao chegar ao ponto de ser uma igreja organizada, ela precisa ter o ancianato ordenado e o diaconato também da mesma forma. Todos os anos, como vocês sabem, no final do ano, a comissão da igreja, ou melhor, uma comissão formada por membros da igreja se reúnem para apontar o nome dos oficiais para o ano seguinte. Então nós temos aqui na igreja do Álvaro N alguns anciãos ordenados, mas nós temos também ancianato que não foi ordenado ainda. Então, por esse motivo, seguindo aí o que diz o manual da igreja a respeito desse assunto, nós iremos fazer esse momento de ordenação de ancianato e ordenação de diaconato, se nós tivermos aqui, me parece que tem diaconisas que ainda não são ordenadas. Nós iremos fazer também esse momento para que já nesta ceia possam eles participarem, porque segundo o manual da igreja, só pode um ancião participar desse momento, ou diaconato, se eles forem ordenados. Então, nós temos aqui a irmã Iva, que na última reunião que nós tivemos aí, ela foi apontada para fazer parte do quadro de ancianato da nossa igreja. Sendo assim, então, irmã, nós gostaríamos de ler o que diz a palavra de Deus a respeito desse momento. Para os irmãos que ainda não sabem, aí na Igreja Adventista nós temos um pastor para cada distrito pastoral, onde esse distrito é composto de várias igrejas organizadas ou grupos em formação. Em cada igreja organizada, nós temos então o ancianato. E você deve me perguntar, pastor, quem seria o quadro de ancianato de uma igreja organizada? A Igreja Adventista considera o ancianato como os pastores ou pastoras das igrejas locais. Então, como pastor distrital não tem condições de estar sempre em todas as igrejas, realizando todas as cerimônias necessárias, então, dessa forma, a igreja faz a ordenação do quadro de ancianato, para que assim nós possamos ter em cada igreja local pastores ou pastoras das igrejas locais. Mas pastor, nós podemos falar então que a Igreja Adventista já pensa em ter mulher como para pastorear? Aqui no Brasil nós não temos ainda de forma oficial mulheres no ministério pastoral ativamente. Fora do país nós já temos algumas igrejas adventistas que já têm mulheres que estão cuidando desta área pastoral, e eu acredito que com o tempo isso irá chegar também no Brasil. Mas nas igrejas locais nós já temos sim, já foi aprovado nós termos
mulheres cuidando da igreja local, pastoreando como anciã. E aqui nós temos a irmã Iva, que este ano está fazendo parte aqui do quadro de ancianato desta igreja, e hoje ela irá passar pelo processo de ordenação. Diante disso, então, o que é que diz a palavra de Deus sobre os pré-requisitos e recomendações para que alguém faça parte do quadro de ancianato? Nós temos aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, aqui a partir do verso 1, ele nos dá aqui as características necessárias, e essas características foram as características que a igreja encontrou, por exemplo, na irmã que está sendo ordenada nesta manhã. Então diz assim, minha irmã, 1 Timóteo capítulo 3, no verso 1, diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira, e aqui vamos colocar uma nomenclatura ancianato, se alguém aspira ao ancianato, excelente obra almeja. Aí começa no verso 2 dizendo: é necessário, portanto, que o ancião, o anciã, seja irrepreensível. Vamos sempre mudando aqui para o feminino. Mulher de um homem só, temperante, sóbrio, modesta, hospitaleira, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violenta, porém cordata, inimigo de contendas, não avarenta, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, sem conhecimento da palavra, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui nós temos algumas características que o apóstolo Paulo, que tinha essa mesma oportunidade de chegarem nas cidades onde o cristianismo estava crescendo, e ali ter a oportunidade de designar ancianato e líderes para as igrejas da igreja primitiva, ele deixou descrito na palavra do Senhor os requisitos. A igreja entende que a irmã Iva preenche esses requisitos, e por esse motivo ela irá passar por esse momento de ordenação. A igreja acredita que esse momento precisa ser feito em um culto como esse, com a plenária da igreja visualizando essa cerimônia, e que um pastor ordenado, com imposição de mãos, possa realizar a ordenação do ancianato e diaconato. Então, nesse momento, eu vou pedir à irmã para ficar de joelhos, eu também irei ficar dessa forma aqui, e os anciãos já ordenados que se encontram aqui, poderão, na hora que eu estiver orando, também erguer as suas mãos para o momento de ordenação. Vamos colocar de joelhos, então, apenas nós aqui, e vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de deixar separar para o sagrado ministério da igreja local a irmã Iva Pessoa aqui nesta igreja do Alto. Nós acreditamos, Pai, que foi o Espírito Santo de Deus que a escolheu e a separou para que nesse momento da história ela pudesse agora desempenhar um papel de pastoreio dos teus queridos filhos aqui na igreja local, dedicando o seu tempo, seus dons, seus talentos, por muitas vezes também tesouros, para estar realizando uma linda obra para o avanço da causa do Senhor aqui nessa região. Amém. E é por isso, Pai, que como ministro do Evangelho, seguindo a orientação do Senhor, com imposição de mãos nesta hora, nós separamos a irmã Iva para realizar um trabalho para a causa do Senhor. E nós te pedimos que ela
receba uma porção dobrada do Espírito Santo, e assim, ao falar, que ela venha falar da parte do Senhor, porque ela decidiu ouvir, que seja dos altos céus, aquilo que os olhos dela enxergar, que seja para a honra e glória do teu nome, e que o Senhor a dê sabedoria, como o Senhor sempre fez, para todos os homens e mulheres que decidiram ser separados para a tua causa. Que ela possa, de forma poderosa, pastorear a tua igreja, junto com os outros anciãos dessa igreja, para que quando o Senhor Jesus voltar, não somente ela, mas todos os teus queridos filhos aqui dessa região, possam herdar as mansões celestiais. Separamos então assim, Pai, através do poder do nome de Cristo Jesus, na certeza que o Senhor ouve as nossas orações, em nome dele, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Dessa forma então, irmãos, a irmã já se encontra ordenada, e me parece que nós temos diaconato aqui que ainda não está ordenado. Se nós tivermos diaconato que não está ordenado, vem aqui à frente, aqui do meu lado esquerdo, por favor, porque nós já iremos aproveitar, né, e realizar essa cerimônia. Não é todo dia que nós temos um pastor ordenado para fazer isso, não. Pois bem, ok. Todo diaconato aí da igreja do Álvaro Leite deste ano, que ainda não foi separado para o serviço através da ordenação, por favor, venha aqui à frente. Nós temos aqui 3 valorosas mulheres, e é nesse momento também que eu leio para vocês a orientação do apóstolo Paulo para o diaconato. E ainda em 1 Timóteo, no capítulo 3, olha o que ele diz aqui, ó, a partir do verso 8, ele diz o seguinte: semelhantemente. Então todas as palavras que foram ditas anteriormente, que eu acabei de ler para o acionado, servem para vocês. O apóstolo Paulo então diz o seguinte: semelhantemente, quanto ao diaconato, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada à bebida, não cobiçosos, que não tenha ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Então, todas as características que foram dadas aqui para o ancianato precisam ser requisitos também para o diaconato, acrescidos nesses outros pontos de extrema importância, porque em nossas igrejas, o quadro de diaconato das nossas igrejas tem um lindo trabalho a ser realizado. Diante disso, então, é necessário serem separados. Para isso existe a ordenação. Então, de igual modo, eu vou pedir para que ela se coloque de joelhos. Agora, a irmã Iva, uma vez ordenada, quando impor as mãos junto com os outros anciãos ordenados, poderão também erguer as suas mãos para que participe desse momento. Aqueles que puderem apenas, viu? Fiquem à vontade. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, porque a cada dia percebemos que as mulheres valorosas de tua igreja se encontram sendo a maioria daqueles que decidem realizar um lindo trabalho para a tua causa. E aqui nós temos 3 valorosas mulheres que já há alguns anos realizam um lindo trabalho para a tua causa, mas que nesta manhã decidiram serem separadas para uma obra aqui na igreja local. Diaconisas que estão desejosas de realizar cada dia mais um lindo trabalho para ajudar a abreviar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante disso, Senhor, como ministro do Evangelho, com os outros anciãos aqui ordenados comigo, nós levantamos as nossas mãos e com imposição de mãos, nós oramos ao Senhor, separando essas mulheres para a tua obra, e te pedimos que elas sejam revestidas de Cristo, que elas tenham o batismo do Espírito Santo em suas vidas, e que uma porção dobrada do teu Espírito esteja sobre elas, e que o Senhor lhes dê sabedoria, e que sempre
ao estarem manejando os trabalhos para a tua causa, elas possam estar certas de que não estão realizando trabalho para homens, e sim para a causa do Senhor. E elas, ao serem separadas para a tua causa, ao estarem realizando o trabalho para a tua obra, o Senhor esteja assim também, cuidando do que é delas. Que o Senhor as abençoe, as livre de todo mal, e que elas possam realizar esse trabalho a cada dia, de uma forma em que as pessoas aqui desta igreja possam se sentir abençoadas pelo trabalho realizado de cada uma delas. É isso, Pai, que nós te pedimos, já te agradecemos, não porque haja méritos em nós, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Diante disso, então, irmãos, parabéns, irmãos, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe, parabéns. Pronto, agora nós temos aí todos os diáconos, todas as diaconisas, o ancianato, todos ordenados. Nesse momento, então, é importante nós entendermos que, não tendo a presença do pastor em uma igreja organizada, sempre quando vocês quiserem realizar uma santa ceia, pode ser feito com o ancianato à frente, com o diaconato ordenado participando, e aí se vocês quiserem fazer uma santa ceia todo mês, dá certo, em nome de Jesus, diga amém. Ok, diante disso então, irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 13, hein? Livro de João, capítulo 13. Livro de João, Igreja capítulo Adventista 13. do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Ok. Brasil, 8 Livro de de João, capítulo junho 13. de 2024. Quem aqui Esse é o participou pastor da Galveri. última ceia que eu fiz aqui no ano passado? Quem participou? Ok. Algumas pessoas participaram. Ok. Meus irmãos, a leitura bíblica, para o momento que nós iremos ter em alguns minutos, que será o lava-pés, fica em João capítulo 13. Certo? Aqui existe um episódio em que Jesus com seus discípulos participaram do lava-pés e também participaram da conhecida última ceia, antes da morte de Jesus. Então, sempre quando vocês forem participar de uma ceia e de lava-pés, é importante que este episódio seja relido. Porque veja, mais importante do que o conhecimento que existe em João no capítulo 13, mais importante do que saber das informações do que aconteceu naquele dia, é viver o que aconteceu naquele dia. É reviver o que Jesus passou com seus discípulos antes de lavar os pés um do outro e do sentimento que ficou no coração tanto de Jesus como dos discípulos após lavar os pés um do outro. Então, se você já conhece esse texto, vamos refletir uma vez mais. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos em tua casa de oração, e antes da porta da graça se fechar, temos o privilégio de uma vez mais ler a tua palavra e relembrar o que aconteceu com Jesus e os seus discípulos no momento do lava-pés e da ceia do Senhor. Que nós possamos, Pai, concentrar a nossa mente na leitura da tua palavra e pela graça divina, que possamos colocar em prática em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma leitura na íntegra do que nós temos em João no capítulo 13, a partir do verso 1, e logo depois nós iremos conversar um pouco sobre o que está sendo dito aqui. João capítulo 13, verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até que momento, irmãos? O que diz a tua Bíblia? Amou-os até o fim.
Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e ao enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas irá compreender depois. Disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Olha a pergunta que ele fez, irmãos: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Por quê, irmãos? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Observe que Jesus, ele fez uma pergunta: compreendeis o que vos fiz? Foi a primeira pergunta que Jesus fez. Uma outra curiosidade é quando Jesus diz o porquê que ele fez. Ele diz o porquê ou não diz? Ele diz o porquê no verso 15. Ele diz assim, ó: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, eu já fiz uma meditação como essa em outro momento de Santa Ceia. Mas a grande pergunta é a seguinte: você compreendeu o que você fez da última vez? Na última vez que eu estive aqui em uma Santa Ceia com vocês, eu acho que foi no início do ano passado ainda. E a meditação que eu passei para vocês foi essa mesma meditação. Mas quando eu perguntei ali atrás, algumas pessoas: eu já fiz Santa Ceia com vocês aqui, porque como é igreja organizada, então eu priorizo fazer nos grupos, como são muitas igrejas, e aí as igrejas organizadas, o ancianato já faz. Mas eu, de uma vaga lembrança que eu já tinha feito aqui, de umas 4, 5 pessoas, uma lembrou que eu tinha feito. Mas veja, o que me interessa nesse momento, irmãos, é o seguinte: eu não tenho a prática de fazer a ceia sem antes meditar no que aconteceu com Jesus e os seus discípulos naquele dia. Porque eu acho que seria em vão lavarmos os pés um do outro e participar de um momento tão importante como a ceia sem compreender o que está acontecendo. Pastor, mas por quê? O próprio Senhor Jesus, quando tudo se passou, Jesus perguntou assim, ó: compreendeis o que vos fiz? Não foi isso? Porque Jesus, ele não tinha o interesse apenas que ele viesse a lavar os pés dos discípulos naquele episódio. Mas Jesus tinha um interesse maior, que todos que estavam ali tivessem aprendido uma lição, e que a partir daquele momento existisse novidade de vida. Como é que você disse? Verso 15: porque assim como eu fiz, em outras palavras, fará vocês também. Eu fiz uma ceia há um ano atrás, vamos dizer assim. E a pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa manhã é: você compreendeu o que Jesus fez
naquele lava-pés e naquela ceia? Você compreendeu o que foi dito para você da parte dos céus naquele dia, quando foi feita aquela ceia comigo há um ano atrás? Aí, se você não sabe a resposta está no que Jesus falou sobre o porquê. Aquilo que eu fiz, vocês também terão que fazer. Se você, da última ceia para cá, sentiu o que os discípulos sentiram ao ter Jesus lavando seus pés e compreenderam que os seus pecados foram perdoados quando participaram da última ceia, e depois daquele dia até o dia de hoje vocês fizeram o que Jesus estava fazendo, não precisa nem dessa meditação, é só sair daqui, já pode lavar o pé um do outro ali, já tranquilo. Agora, se você participou daquela ceia e só passou alguns dias fazendo o que Jesus fez e depois voltou à tua vida totalmente desregular, contrária à vontade de Deus, então você precisa desse momento novamente. Não somente relembrar o que aconteceu naquele dia, mas se conscientizar do que você precisa fazer. Não apenas compreender o que aconteceu naquele dia, mas tomar uma decisão de sair daqui, porque depois que você passar pela Santa Ceia, a promessa de Deus é que todos os registros que tem lá nos livros do céu, que dá condenação contra ti, serão apagadas nesta manhã. Amém. E você terá a oportunidade, uma vez mais, de fazer uma nova história. Vocês concordam comigo que da última ceia para cá, Jesus poderia ter voltado e nós não termos tido uma outra oportunidade como essa, de refletir no que aconteceu com Jesus e seus discípulos ao lavar o pé, Jesus ao lavar os pés dos discípulos? Você concorda comigo que nós não poderíamos ter essa oportunidade, sim ou não? Poderíamos não ter tido essa oportunidade. Mas louvado seja Deus, que se você caiu depois da última ceia para cá, a palavra de Deus nos diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nesta manhã, o nosso Deus irá me levantar uma vez mais. Amém. Então, irmãos, para isso, eu vou dar apenas uma pincelada em alguns pontos aqui. Primeiramente, me chama a atenção em João capítulo 13, já no verso 1 e 2, quando Jesus disse que ele amou o mundo. E quando ele diz amou o mundo, amou as pessoas que estão dentro desse mundo. Me chama a atenção quando Jesus diz que ele amou o mundo até quando, irmãos? Até o fim. Eu pergunto para vocês, o mesmo episódio diz ou não diz que Jesus já sabia que o traidor estava entre eles? Diz ou não? E o que é que ele começa a dizer? Que ele amou os seus e os amou até o fim. Jesus já sabia que seria morto depois desse episódio, sim ou não? Que seria morto por pessoas que estavam nesse mundo, sim ou não? Mas mesmo assim, a palavra de Deus nos diz que Jesus os amou, mesmo aqueles que o mataram. Jesus os amou, e os amou até quando, irmãos? Até o fim. Amém? Amém. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que eu e você temos que compreender, irmãos, eu vou falar em nome de Jesus para você. A primeira coisa que nós temos que compreender, se você não entender que para você estar no céu, você precisa perdoar e amar os seus até o fim. Eu vim aqui para te dizer em nome de Jesus, se tu não compreender isso, tu vai se perder. Tu pode vir para a igreja, tu pode devolver teu dízimo, tu pode trabalhar a tua vida inteira para a causa de Deus, tu pode, aos olhos das pessoas, ser o melhor cristão, mas se tu não compreender
que para nós recebermos o perdão dos nossos pecados, nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo verdadeiramente, tu vai se perder. Eu falo assim abertamente e claramente, porque eu não sei se eu posso ter outra oportunidade de dizer isso para você. Mas a mensagem é clara. Verso no capítulo 13. Jesus amou os seus e os amou até o fim. Pastor, eu preciso amar quem está me ferindo. Jesus amou aqueles que colocaram os cravos na sua mão e no seu pé. Ele amou. Pastor, mas o meu coração é duro, eu não consigo. Então se converta. Em nome de Jesus, se converta. Você não é convertido. Pastor, como é que o senhor sabe que eu não sou convertido? Porque a palavra de Deus me diz que quando nós nos entregamos verdadeiramente a Jesus, nós somos refeitos, uma nova criatura. O velho homem, a velha mulher, já não existe mais. A nossa mente, o nosso coração, ela pensa como seres celestiais. Não pensa mais como seres falhos e pecadores. Precisa existir novidade de vida. É um primeiro ponto. Um segundo ponto é que nós percebemos que Jesus disse que amou os seus e amou até o fim. E agora Jesus se reúne com os seus discípulos em um lugar. E ali, naquele lugar, se encontra a cerimônia do lava-pés. E para alguns que de repente não viram esta meditação, que eu já fiz em outro momento, deve se perguntar: mas pastor, de onde surgiu? E para que eu tenho que lavar o pé um do outro? Para quê? De onde surgiu e para quê? Pastor, o momento de lava-pés surgiu nesse episódio, João capítulo 13, com Jesus e seus discípulos. Aí é importante você entender o porquê, para quê. Primeiro, no tempo de Jesus, como muitos já sabem, não existiam essas estradas como nós temos hoje. Eram geralmente estradas carroçais. As pessoas não tinham esses sapatos confortáveis que nós andamos. As pessoas andavam com um tipo de chinelo improvisado da época. E imagina que não existia Uber, não existiam esses transportes que nós temos. E as pessoas do tempo de Jesus costumavam andar quilômetros e quilômetros a pé para chegar em seu destino. Aí você soma estradas carroçais, pés de fora sem proteção, andando quilômetros e quilômetros para fazer das coisas mais simples as coisas mais complexas, e agora precisa entrar em sua casa ou na casa de alguém. Eu te pergunto, se essa fosse a nossa realidade, sempre ao entrar nas casas, levaria poeira para dentro de casa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Só tinha estrada carroçais, todo mundo de pé descalço praticamente, andando vários quilômetros a pé, sim ou não? Todas as casas, no tempo de Jesus, atrás das portas, não poderiam faltar pelo menos 3 utensílios. Não poderia faltar um cântaro, nós chamamos de pote. Não poderia faltar um pote, uma bacia com água e uma toalha. Porque o servo, aí pega essa palavra servo, porque o servo da casa, ele já sabia que quando os moradores da casa entravam, o que é que ele precisava fazer da porta para fora? Ele pegava a toalha que estava atrás da porta, cingia no ombro, colocava no ombro, pegava o pote e a bacia, ia para fora da casa na entrada e se ajoelhava e lavava os pés do seu Senhor antes de entrar na casa.
Deu para entender? Pastor, e a casa mais pobre, que não tinha servo, algum morador da casa lavava o pé do que entrava. Seja ele outro morador, ou seja ele visitante. O fato é, não tinha como viver nas casas no tempo de Jesus sem esse ritual. Não tinha. Deu para entender que quem lavava o pé de alguém era o servo, sim ou não? Naquele dia, Jesus e os discípulos estavam sendo perseguidos. Eles não poderiam se reunir na casa de nenhum deles que tivesse servos. Eles precisavam se reunir em um lugar neutro. Eles se reuniram naquele lugar. E o que aconteceu? Não tinha servo, mas tinha os utensílios. Se fosse qualquer um de nós aqui, de repente, sabendo como era a prática da época, certamente, quando você entrasse, você queria fazer o papel de servo de Jesus, sim ou não? Sim, irmão. Porque para nós é fácil sermos humildes para aqueles que têm algo a nos oferecer. É ou não é verdade? Para nós é fácil demonstrar humildade, até mesmo perante uma multidão, se a pessoa, no caso, é uma pessoa que possa nos dar alguma vantagem. Eu tenho certeza que os discípulos, ao entrarem naquela casa, um por um, e ao perceber que não tinha um servo para lavar os pés de Jesus, todos sentiram o desejo de lavar os pés de Jesus. Mas quantos lavaram? Quantos? Nenhum. Por quê? Porque naquele dia aconteceu no coração dos discípulos o que de repente pode estar acontecendo no teu coração hoje, ou quem sabe já está acontecendo no teu coração há meses, há anos, há décadas no teu coração. O que, pastor? Egoísmo, falta de humildade, não reconhecer quem você é e a importância do próximo para a tua vida. Naquele dia, todos os discípulos tiveram esse sentimento no coração. Pastor, como é que o senhor sabe? Porque nenhum deles teve humildade suficiente para lavar os pés de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que o servo não lavava os pés apenas de um, lavava de todos. E lavar o pé de quem pode nos oferecer algo é fácil, mas lavar os pés dos outros que nos machucaram, que por muitas vezes não foi agradável, e que de repente você não tem afinidade, aí é mais difícil. Nenhum discípulo teve o coração parecido com o de Jesus. Nenhum discípulo naquele dia, antes de Jesus lavar os seus pés, não compreendiam a importância de se colocar como servo de todos. Quando nós olhamos a palavra, irmãos, nós percebemos claramente que Jesus deixa descrito em sua palavra que aquele que deseja liderar, primeiramente precisa ser o quê? Servo. Sim ou não? Aquele que precisa liderar, primeiramente precisa ser servo. A Bíblia nos diz que os humilhados aqui serão o quê? Exaltados. O menor aqui será o maior aonde? No reino dos céus. Então, se nós olharmos a teologia bíblica sobre essa questão da humildade, nós vamos perceber que, de fato, nós precisamos compreender aquilo que Jesus perguntou. Vocês compreenderam o que eu vos fiz? Em outras palavras, vocês compreenderam que o egoísmo que está no coração de vocês, a falta de humildade, a falta de amor para o próximo, que não tinha no coração de vocês, tem no meu coração tudo aquilo que é necessário e que vocês precisam ter também para herdar o reino dos céus? E assim, irmãos, diante disso,
diante disso, Jesus então, ele espera todos entrarem. Veja que a Bíblia diz que todos tinham sentado à mesa, né? Então todos já tinham entrado. Todos sentaram à mesa, e quando todos sentaram à mesa, Jesus já tinha entendido que nenhum deles tinha o sentimento verdadeiro em seu coração. Aí Jesus se levanta, quando a Bíblia diz que ele tira a vestimenta de cima, vai até a porta, pega a toalha, cingiu, colocou no ombro. Naquele momento, Jesus deixou de ser Senhor e passou a ser servo de todos. Imagine o impacto quando os discípulos viram seu mestre, aquele que todos estavam desejosos de lavar o pé dele, só não queria lavar o pé de todo mundo. Viu Jesus se colocando como servo de todos. Que sentimento você acha que foi ao encontro dos discípulos? Eu tenho certeza que o primeiro sentimento que veio no coração dos discípulos foi a vergonha. Eles olharam Jesus e se envergonharam. Irmãos, se você estiver vindo nesta manhã para essa casa de oração e não se envergonhar da tua condição de pecador, eu te digo em nome de Jesus, tu não está apto de lavar os pés de ninguém nessa manhã. Porque quando Jesus, ao terminar de lavar os pés, ele pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? Jesus já tinha lido, irmãos, como onisciente, os corações. Ele já sabia que todos os discípulos estavam envergonhados. E qual é o nosso sentimento nessa manhã? Precisa ser de vergonha. Sabe por quê? Porque você participou de uma ceia. E naquele dia, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, naquele dia, uma vez mais, os teus pecados foram perdoados. Mas você pecou de lá para cá. É motivo de vergonha. Porque o sacrifício de Cristo parece que não foi em vão. Parece que foi em vão para a tua vida, depois que tu passou daquela ceia, que teve teus pecados perdoados. Por quê? Porque você decidiu pecar novamente. É motivo de vergonha. Mas eu louvo a Deus pela graça e misericórdia de Cristo, porque hoje a porta da graça ainda não está fechada, e hoje nós temos uma vez mais a oportunidade de receber perdão dos nossos pecados. Amém. Mas a minha preocupação como pastor dessa igreja é: você vai fazer valer a oportunidade de uma vez mais ter os teus pecados perdoados hoje? Ou você já está articulando aí pecar de novo? Isso é tão importante para Jesus que ele perguntou: compreendeis o que vos fiz? E ele diz: porque é o seguinte. Ele diz lá no verso 15: porque é o seguinte, aquilo que eu fiz aqui, que vocês já compreenderam, vocês precisam fazer daqui para frente. Então, irmão, se eu vier aqui, como hoje, lhe conscientizar através do Espírito Santo uma vez mais do que aconteceu naquele dia, do que tu precisa fazer de hoje para frente, e tu não fizer, trabalho perdido, é ou não é? Trabalho perdido. Não, pastor, vai ter outra Santa Ceia, eu me ajeito. Quem te garante que tu terá essa oportunidade? O povo no tempo de Noé pensava do mesmo jeito. Só se salvou 8 ali. E agora? Irmãos, compreendemos então o que é a ceia. Compreendemos então o que é o lava-pés. O lava-pés precisa ser um momento não de descontração, sair daqui e ficar conversando ali.
de qualquer jeito lavar o pé do outro ali, não. É um momento de reflexão. Sentir o mesmo que os discípulos sentiram quando Jesus lavou seus pés. A mesma vergonha. E tomaram uma decisão de tentar ser mais parecido com Jesus. Se você, ao lavar o pé um do outro, tomar essa decisão, aí você estará preparado para o perdão dos teus pecados na ceia. Estará preparado. Pastor, como irá funcionar? Temos só um ambiente ali atrás, né? Como irá funcionar? Quem poderá participar do lava-pés e da ceia? A Igreja Adventista, ela acredita que o lava-pés e a ceia deva ser uma cerimônia aberta, diz o manual da igreja. Como assim, pastor? Como assim aberta? A igreja acredita que todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus podem participar do lava-pés e da ceia. Quem não pode participar? Crianças que não são batizadas. Por quê? Porque a igreja orienta que crianças que não foram batizadas, na sala das crianças, o Ministério Infantil faça uma simulação mostrando para as crianças a importância do lava-pés e da ceia, porque acreditamos que uma criança que ainda não é batizada, ela não consegue compreender a importância desse momento solene. Pastor, quem mais não pode participar? Pessoas que têm problema com alguém que não resolveu, não pode participar. Pastor, mas como assim, pastor? Então, a gente vai ficar difícil de participarem aqui. Pessoas que têm problema com alguém e não resolveu, não pode participar. Pastor, e se eu quiser participar? Só vai lavar o pé um do outro, não vai servir de nada. Porque eu acredito que pela meditação vocês entenderam qual é a essência. Como é que você vai lavar o pé um do outro, que tem um único objetivo de você sentir ou compreender o que os discípulos compreenderam naquele dia, para se preparar para perdão dos seus pecados? Se você está com o coração tão duro que você não consegue perdoar alguém, então não tem sentido participar da ceia se você não entendeu nesse momento que, embora a pessoa lhe machucou, você precisa perdoar e fazer a sua parte. Pastor, eu tenho um problema com alguém e eu quero participar da ceia. O que eu devo fazer? Tem algumas possibilidades. Primeiro, se a pessoa está aqui, tu já pede perdão à pessoa e faz a tua parte. Aí você participa da ceia. Pastor, a pessoa não está aqui, mas se você se convenceu ou já compreendeu que precisa ter o coração inclinado para a humildade, aí você faz um combinado com Deus. Senhor, a pessoa não está aqui, mas eu quero participar da ceia e eu quero fazer um combinado com o Senhor. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar, então eu vou na casa dessa pessoa, vou pedir perdão e vou resolver um problema com ela. Aí você participa da ceia agora. Você faz um valezinho com Deus. Se tu não pagar, é com ele, viu? Não é comigo não. Faz um valezinho com Deus. Mas é outra solução. É ou não é? É outra solução. Então, nós temos aqui essas possibilidades. Ah, pastor, mas a pessoa está aqui e eu estou envergonhado. Eu não tenho coragem não de me levantar não, que eu sou... Não tenho coragem de me levantar e pedir perdão. Já resolvi teu problema. O sonoplasta vai já colocar uma música animada de Deus. Tive problema com isso em outro momento. O sonoplasta vai colocar uma música animada de Deus. Ah, já, quando eu pedir. Aí nós vamos colocar de pé e vamos nos confraternizar. Aí se tem problema com alguém que está aqui, tu aproveita o embalo, já vai no ouvido e pede perdão. Se você envergonhar. Entendeu? Mas resolve em nome de Jesus. Todos confraternizando e tal.
Beleza? Quem quiser me pedir perdão pode até fazer uma fila aqui também. Tem problema. Não tem problema. Irmãos, olha, você não participa do lava-pés e da ceia se realmente você não está preparado para ir para o céu. Aí não tem problema não. Se não está preparado agora, peça perdão a Deus e peça para que Deus lhe ajude a se preparar. Mas em nome de Jesus, só participa se resolver teu problema. Ok? Diante disso então, irmãos, diante disso, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos um ambiente para todos. Os primeiros que irão serão os casais casados. Casais casados, que a esposa esteja aqui e que a esposa esteja aqui, vão lá e lavam o pé um. Entendeu a expressão, irmão? Um do outro. Pastor, eu sou casada, mas meu marido não está aqui. Aí você não vai agora. Quando os casais casados terminarem e voltarem, aí nós teremos agora as mulheres solteiras. Vai lavar o pé uma da outra. Se tiver uma mulher casada que o marido não está aqui, vai quando? Com as mulheres solteiras. Em nome de Jesus, lavar o pé uma. Deu para entender, irmão? Por fim, quando as mulheres solteiras voltarem, o último será quem? Os homens solteiros. Ou os homens casados, que as mulheres não estão aqui, vão fazer o quê? Lavar o pé um do outro. Quando todos terminarem até a noite, aí nós vamos, em reverência, nós vamos continuar e ir para o momento principal, que é o momento da ceia. Deu para entender as instruções, irmãos? Então vamos colocar de pé. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Vamos fazer uma oração. Ceará, Brasil. Esse é o pastor Depois da oração, Matos. o irmão sonoplasta vai colocar aqui, ó, a música. Vamos nos confraternizar. Conforme você termina a confraternização, aí você vai lá, ó, lavar o pé, os casais casados. Ok? Fechemos nossos olhos, falemos com o nosso Deus em oração, oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a porta da graça está aberta e temos a oportunidade de termos uma vez mais perdão dos nossos pecados. Que ao sairmos deste lugar para lavar os pés um do outro, que possamos sentir em nossos corações o mesmo que o Senhor Jesus e os seus discípulos sentiram naquele dia, e assim preparar os nossos corações para recebermos perdão dos nossos pecados. Colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, na certeza que o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Pode soltar a música aí, irmãos. Vinário. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Brasil, 8 de junho de 2024. Valeu, Jesus!